Confusão na maior reintegração de posse feita pela Polícia Federal no país. São mais de 3.000 famílias que ocupam as casas do residencial Nova Terra e Ribamar. Todos os 11 acusados da morte de Décio Sá vão a júri popular, define a justiça. Flanelinha é morto em frente à loja da Coama. Maranhão espera a chegada de 11 médicos estrangeiros. E ainda as notícias do esporte, tudo sobre a rodada do final de semana. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você de casa. E a semana começa com a confusão na maior reintegração de posse feita pela Polícia Federal no país. Mais de 3.000 famílias devem deixar o residencial em São José de Ribamar. Os ocupantes resistiram à saída, atiraram pedras contra policiais. A resposta foram balas de borracha, gás lacrimogêneo e spray de pimenta. A Polícia Federal avaliou que foi grande o prejuízo da Caixa Econômica Federal, que vai ter que recuperar boa parte dos imóveis. Isso porque, desde ontem, casas foram saqueadas. Levaram portas, janelas e aparelhos sanitários. Os verdadeiros donos terão que aguardar mais tempo para ocuparem as casas. São mais de 1.000 agentes da Polícia Federal fazendo o trabalho de reintegração de posse. Bem diferente do que aconteceu durante a manhã, à tarde aqui no Residencial Nova Terra, a situação parecia bem mais tranquila. Tranquila, mas triste, principalmente para aqueles moradores que estavam aqui no bairro há pelo menos 5 meses e agora dizem que não tem para onde ir. O autônomo José Raimundo é uma dessas pessoas. Ele nos contou que há 4 anos está cadastrado no programa Minha Casa Minha Vida, mas nunca foi contemplado. 5 meses. 5 meses ocupando. E agora? Agora é sair. O que eu posso sair? Sem renda comprovada, a diarista Maria Benedita nunca fez o cadastro no programa e arriscou a ocupação. Agora, ela não tem para onde ir. Meu maior sonho é uma casinha dessa daí. Eu não quero, não vou construir, eu não vou botar nada por enquanto. Se eu pudesse, eu ia só botar um gradeado no fundo, na frente, para me guardar minhas coisas, que eu vivo trabalhando para me conseguir. Enquanto os policiais cumpriam a reintegração de posse e retiravam os ocupantes das casas, essa mulher que estava indignada nos mostrou um dossiê com supostas irregularidades do residencial Nova Terra. É conivência da Prefeitura de São José de Ribamar, é com a conivência do Ministério da Cidade, da própria Caixa Econômica. Ou seja, fizeram uma audiência pública, eu pensei que a Caixa ia tentar entrar num acordo, que as pessoas não querem essas casas aqui para morar de graça. Eles estavam dispostos a pagar. E quando estávamos saindo do residencial Nova Terra, fomos informados de que um invasor havia colocado fogo em uma das casas. Mas os bombeiros controlaram as chamas e ninguém ficou ferido. Você vai acompanhar agora como foi o serviço de desocupação neste mesmo local na manhã de hoje, que teve o apoio da Polícia Militar e também da Polícia Federal. Não demorou muito para um grupo exaltado de invasores entrar em confronto com a polícia. Durante o protesto, houve a notícia de que uma criança tinha sido atingida com balas de borracha. Mas não passou de boato e a confusão continuou. Algumas pessoas não resistiram ao conflito e desmaiaram. Somente após muita confusão, os moradores suspenderam o motim. O clima era tenso no local. Mas o trabalho da desocupação dos imóveis prosseguiu. A primeira etapa da Operação Zodíaco aconteceu entre os dias 12 e 16 de agosto, onde aproximadamente 3.000 invasores foram notificados. A segunda etapa deve se estender até o próximo dia 1º, em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal. Conforme formos desocupando, iremos também ao mesmo tempo chamando os beneficiários, fazendo o laudo de vistoria, contratando com o beneficiário de cada imóvel, fazendo laudo de vistoria, fazendo o reparo. Então o prazo não dá para precisar detalhadamente, mas é breve, é rápido. Começaremos imediatamente.
Vândalos invadem 2 escolas na cidade operária. As invasões aconteceram no início da manhã de hoje e causaram pânico em alunos. De acordo com informações de uma das diretoras das escolas, a invasão ocorreu quando as crianças ainda estavam na parte externa da escola. A polícia foi chamada, mas demorou a chegar. Os vândalos ainda conseguiram quebrar todas as bicicletas das crianças que estavam no pátio. Entre 3 deles foram presos e outros 2 conseguiram fugir. E saiu a decisão da Justiça sobre o julgamento dos acusados do caso Décio Sá. Todos vão sim a júri popular. Apenas o advogado Ronaldo Ribeiro teve o processo desmembrado dos outros 11 acusados de homicídio. Qualquer um dos réus pode recorrer da decisão que pronuncia, que impedirá a Justiça de marcar a data do júri. Os recursos podem chegar até o Supremo Tribunal Federal. Após pouco mais de um ano entre investigações, oitivas e alegações, a primeira vara do Tribunal do Júri apresentou uma decisão de 26 laudas, onde os acusados da morte do jornalista poderiam ter absorção sumária, impronúncia, desclassificação ou pronúncia, onde os acusados seriam levados para o julgamento pelo Conselho de Sentença, mas na decisão, nenhum deles foi absolvido do crime. Dos 12 acusados pela morte do jornalista Décio Sá, apenas um, o advogado Ronaldo Henrique Ribeiro, teve o processo desmembrado e será julgado separadamente. Os outros 11 foram pronunciados pelo juiz Osmar Gomes e serão levados a júri popular. Entre os réus estão os agiotas Glaucio Alencar e o pai dele, José de Alencar Miranda, de 73 anos, apontados como mandantes e financiadores do assassinato. Os policiais civis Alcides Nunes da Silva e Joel Durans Medeiros, por suposto envolvimento com a quadrilha de agiotas. O empresário José Raimundo Salles, o Júnior Bolinha, acusado de ser o principal intermediador do crime. O ex-subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Maranhão, o capitão Fábio Aurélio Saraiva, o Fábio Capita, pessoa que, segundo as investigações, teria fornecido a arma do crime. Também estão envolvidos no processo o executor confesso do crime, o pistoleiro paraense Jonathan de Souza, Fábio Aurélio do Lago, o Bochecha, também citado no inquérito como intermediador da morte do jornalista, Marcos Bruno da Silva, apontado como piloto de fuga do assassino, e Shirliano de Oliveira, conhecido como Balão, também acusado de intermediar a morte do jornalista, que continua foragido e não foi ouvido pela Justiça. Após a decisão, o processo irá transitar em julgado e os acusados poderão recorrer junto ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. O tribunal vai decidir. Se eles não se convencerem também com a decisão do tribunal, podem recorrer da decisão para o STJ, se for admitido o recurso. Se tiver matéria constitucional em jogo, se entenderem isso, vão para o Supremo Tribunal Federal. E o certo é que quando transitar em julgado, não comporta mais recurso, o processo volta para serem levados a julgamento por júri popular. E a polícia de Imperatriz pediu mais prazo para a entrega do inquérito do assassinato do professor Iron Vasconcelos. Tendo em vista que o inquérito, o crime é bastante complexo, né? de difícil elucidação. Então, nós solicitamos ao Judiciário, ao Ministério Público, mais prazo para a gente concluir as investigações. Agora, volto a dizer, como falei em outras oportunidades, as investigações estão em curso, ninguém está abafando o caso, como algumas pessoas podem até ventilar. O fato dele ter uma conduta incompatível com a do educador não quer dizer que a gente vá afrouxar as investigações de forma nenhuma. O corpo de um flanelinha foi encontrado esfaqueado na manhã de hoje no bairro da Coama. A vítima foi morta a facadas durante a madrugada, provavelmente um crime cometido por várias pessoas. A vítima era flanelinha e era conhecido como Teco. Vestígios apontam que o flanelinha estava em uma rota de fuga. O sangue forma uma trilha. O caso vai ser investigado. Veja no próximo bloco as ações políticas no Maranhão e no Brasil. O programa Mais Médicos vai atuar no Maranhão. Dos 46 profissionais, 11 são estrangeiros. Você vai acompanhar as informações já já. De volta e o Maranhão Acontece destaca agora os assuntos da política nacional e do nosso estado. Médicos estrangeiros vão participar da primeira etapa do programa Mais Médicos no Maranhão.
Algumas cidades distantes vão receber médicos de outros países, o que pode ajudar ou piorar a situação da saúde. O Ministério da Saúde confirmou o número total de 46 profissionais em 20 municípios do Maranhão. 11 médicos estrangeiros vão estar no estado atuando em algumas cidades. São José de Ribamar vai contar com 5 estrangeiros e as cidades de Alcântara, Barreirinhas, Imperatriz, Itinga do Maranhão, Pinheiro e São Luís também vão ter o trabalho do profissional de saúde do exterior. Nesta primeira etapa, mais de 1.600 profissionais se inscreveram para o Mais Médicos. Sobre o programa Mais Médicos, o Conselho Regional de Medicina do Maranhão decidiu entrar na Justiça para negar o registro de médicos estrangeiros. O CRM é contra a vinda de profissionais de outros países que não fizeram a prova de revalidação do diploma. Sobre o programa Mais Médicos e ações dos médicos aqui no Maranhão, a gente recebe agora para falar sobre o assunto Carlos Alberto Frias Júnior, presidente do Sindicato dos Médicos do Maranhão. Boa noite. Boa noite. Falando desse programa, ele tem realmente um lado bom? Bom, do ponto de vista empírico, mais médicos. Todo mundo quer mais médicos. Nós da categoria somos a favor de mais médicos com qualidade, com comprometimento ético, com preparo e, acima de tudo, uma situação legítima, coisa que não está acontecendo. Então, nosso questionamento é bem amplo e passa principalmente por isso. Doutor Carlos, existe algum tipo de receio quanto à perca de espaço de trabalho para esses profissionais que estão chegando? Não, eu queria deixar bem claro que nossa ação não é uma ação corporativa, no sentido corporativo negativo, no sentido de evitar a competição. Não existe isso. Ao contrário, nós queremos que a sociedade brasileira seja bem atendida. O que a gente quer, na verdade, é denunciar um projeto de poder, porque, na verdade, isso vai muito mais além do que um simples movimento para atender reivindicações populares. No meu entendimento, e não é só meu, de toda a categoria médica, de todo o movimento médico no Brasil, composto pela Federação dos Médicos, Conselho Federal de Medicina e a AMB, no nosso entendimento fica bem claro que isso é um projeto de poder do governo federal. Já estava plenamente armado isso aí. Isso é uma sucessão de ações que começaram com os vetos da Dilma ao ato médico. Posteriormente, a entrada sem o revalida, quer dizer, o governo federal está passando por cima até da Constituição. E até criando uma situação espúria no momento em que traz pessoas para cá trabalhando em regime semi-escravo. Pessoas que não vão receber a totalidade do salário, aliás, uma parte bem pequena do salário, e a maior parte vai para Cuba. Nós tivemos conhecimento de alunos da Escola Latino-Americana de Cuba, alunos brasileiros que estão sendo entrevistados e dizendo assim, não, nós vamos voltar para o Brasil para implantar células revolucionárias. Então, sem falar sobre um ponto de vista maniqueísta, ou uma teoria conspiratória, fica bem claro, e isso que a sociedade brasileira tem que se preocupar, porque não é só contra médicos o movimento. O movimento é maior, é contra a sociedade brasileira. Como eu falei, é um projeto de poder de quem está atualmente mandando nesse país. É bom lembrar que os médicos que vêm a partir do projeto do Programa Mais Médicos, eles não podem trabalhar, inclusive, em consultório próprio. Você falou ainda há pouco em relação ao salário deles, mas em relação a o que eles vão encontrar aqui no Maranhão. São 5 estrangeiros lá em Ribamar, mais um em Barreirinhas, Itinga e outros municípios. O que eles vão encontrar em relação à estrutura da saúde aqui no estado? Eu achei interessante, eu não sabia das cidades que estão sendo contempladas inicialmente. Você está vendo São José de Ribamar, dentro da ilha, Barreirinhas, podia fazer o Ministério da Saúde da praia. Não é? Que tal? Porque você acredita que os lugares, por exemplo, como Fernando Falcão, um dos piores IDHs do Brasil, vai ser contemplado? As pessoas vão querer ir para lá? O que nós estamos colocando é que médicos querem ir para lá, sim, desde que com a remuneração digna, com condições mínimas de trabalho. Não estamos pedindo coisas excepcionais que nós sabemos que não existem no Brasil. Você está falando da cidade também, estrutura da cidade? A estrutura da cidade, mas basicamente o que a gente quer é legitimar o processo. Então, médicos brasileiros querem ir com plano de carreira, com um vínculo trabalhista, nem que seja seletista, né? Não é isso que se quer, a gente quer uma carreira médica a nível estatal, mas que seja pelo menos uma carteira assinada. E esse vínculo precário, essa precarização, é um trabalho semi-escravo. Isso tem que ser denunciado pela sociedade. Eu acho que os únicos segmentos, lamentavelmente, nós tivemos no Congresso, nós estamos em estado de mobilização permanente, tivemos no Congresso semana passada, vamos ter agora a votação do Mais Médicos, porque é uma medida provisória, como vocês sabem, e lamentavelmente nós não temos muita expectativa em relação à ação do Congresso, porque o Congresso, o mesmo Congresso que aprovou o ato médico, aceitou os vetos da Dilma, voltou atrás, emendas do orçamento, eu não sei qual foi a barganha política que se fez.
O que é certo é que é um absurdo que um Congresso soberano, que deveria ser soberano, vamos dizer assim, modifica de uma maneira arbitrária seus votos. Doutor Frias, agora o que falar sobre essa ação que vai ser protocolada na Justiça? Ela tem realmente embasamento, tem força para que não seja um trabalho perdido? Bom, na verdade, a nossa esperança é essa. São os dois segmentos. Os segmentos que vocês representam, que é a mídia e o judiciário. É nosso apelo. Enquanto existe um respeito mínimo à Constituição, a gente acredita que o judiciário, esperamos nós, acreditamos que o Supremo Tribunal, que o Ministério Público do Trabalho, principalmente, que vai combater esse trabalho de semi-escravo, esperamos que haja uma resistência e que não se aceite uma coisa simplesmente porque é uma visão autocrática, como se fosse resolver a questão do país, colocando meia dúzia de médicos em municípios, vamos dizer assim, que não são de maior apelo, de maior demanda epidemiológica, ou então de maior pobreza, de maior miséria, que necessitam realmente de médicos. A gente vai aguardar então resultados, Luiz. A gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Eu agradeço também e espero que a sociedade brasileira se articule e, vamos dizer assim, enfrente isso. Ok, obrigado. Obrigada. E a gente vai agora às informações da Assembleia do Estado. A repórter Márcia Carvalho tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Na tarde desta segunda-feira, aqui na Assembleia Legislativa, apenas 28 deputados estavam presentes durante a sessão. O assunto principal foi a saúde no Maranhão. O deputado Marcelo Tavares fez críticas sobre a atuação do governo do Estado e o deputado Roberto Costa, em contrapartida, fez críticas à saúde municipal, à administração do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Outro assunto do deputado Marcelo Tavares foi sobre possíveis convênios firmados entre o prefeitos do Maranhão e o pré-candidato ao governo do Estado, Luiz Fernando. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. Enquanto o problema da saúde é discutido, os partidos políticos começam a falar sobre eleições do ano que vem. O Partido dos Trabalhadores afirmou que não tem condição de lançar candidatura própria. A afirmação foi do vice-governador Washington Luiz, que disse que disputas internas têm atrapalhado o desenvolvimento do partido. Ele afirma que o PT tem que colocar em prática o diálogo para discutir propostas políticas e não a disputa interna. Washington Luiz ressaltou que a preocupação do PT deve se concentrar também em aumentar a representatividade na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. O assunto foi também eleições 2014. É que durante a sessão foi ventilada a informação de uma da mesa diretora da casa. O detalhe é que o atual presidente só teve 8 meses de trabalho, e sendo que 2 foram de recesso. Talvez o assunto ganhe mais força nas próximas sessões. Olá, na sessão desta segunda-feira aqui na Câmara Municipal, o presidente da casa, Isaías Pereirinhas. No cartaz, as reivindicações são do não cumprimento das audiências públicas com os movimentos sociais que ocuparam a Câmara no recesso parlamentar. Olá, na sessão desta segunda-feira aqui na Câmara Municipal, o presidente da casa, o vereador Isaías Pereirinha, fez uma forte denúncia. Segundo ele, estaria sendo ameaçado pelos manifestantes que ocuparam a casa no mês de julho. A prova seria este panfleto aqui, em tom ameaçador, convocando para um ato público no próximo dia 7 de setembro. O panfleto é este. Traz alguns erros gramaticais e faz uma referência a um descumprimento de acordo quando diz que Pereirinha agiu de má-fé. Isto pode ser uma referência à não conclusão da audiência com os membros do movimento de ocupação da Câmara durante o recesso parlamentar. Em outro trecho está escrito: "Você já era". O vereador disse que a preocupação existe quando a agressão substitui o diálogo. Atos dessa maneira eles não fizeram na Assembleia, não fizeram na Prefeitura, não fizeram no Palácio dos Leões e estão querendo pegar a Câmara para bode expiatório. E agora a minha pessoa. Eu tenho sido rígido naquilo que é para ser rígido. Eu tenho sido flexível no momento de ser flexível. Agora, o que eu não admito é as pessoas tentarem colocar uma nódoa na pessoa Pereirinha, que tem há 20 anos como político, que é chefe de família, que é pai, que é avô e que é um homem que tem sido sempre aberto para discussões. Pereirinha falou ainda que, por medida de segurança, as audiências públicas, onde a casa parlamentar é aberta a toda a população, não irão acontecer. A partir de hoje,
as audiências públicas que aconteceria transformando em painéis, né? Onde as pessoas envolvidas diretamente e convidadas terão acesso. E as audiências públicas, que é um direito que tem a todos, estão suspensas até ulterior deliberação, para que evite esse confronto que está acontecendo com esse grupo de manifestantes. O vereador Edmilson Jansen foi além e declarou de onde partem as ameaças. Nós sabemos que muitos desses envolvidos são ligados ao PSOL. Então eles não estão querendo reivindicar benefícios às comunidades, sim, fazer a política, promover o partido do PSOL. Em julho, durante uma semana, a Câmara foi ocupada por vários manifestantes. A retirada foi condicionada a uma audiência pública, mas devido a um grande tumulto, a sessão não teve fim. Ainda de acordo com o presidente Pereirinha, as autoridades de segurança serão comunicadas sobre essas ameaças. O assessor jurídico da Câmara está tomando as providências, estou comunicando aos órgãos de segurança, porque a coisa é grave, é contra a minha pessoa, né, para atingir a Câmara, é contra a minha família, é contra a minha residência, e eu realmente as medidas necessárias para evitar que isso aconteça, eu vou tomar. E sobre essa situação na Câmara, a gente tem os comentários de Raimundo Borges. Borges, boa noite. Boa noite, Hugo, Daniela. Pois é, de junho para cá o ambiente realmente está muito tenso no Brasil, depois daquelas manifestações que tiveram pontos positivos e elas tiveram desdobramentos para outros estados, por exemplo, Rio e São Paulo. No Rio de Janeiro, as manifestações de ruas continuam, hoje continua em São Paulo também. E elas realmente apresentaram bons resultados dentro de uma visão de reivindicação, de forçar as autoridades e os poderes constituídos a olharem mais a população, as necessidades da população. Isso foi o ponto positivo. O ponto negativo tem sido essas reivindicações se transformarem em baderna, no meio dos verdadeiros manifestantes, daqueles que realmente estão reivindicando em prol da comunidade melhorias de saúde, de educação e outros pontos de serviços públicos. Esses aí realmente estão tendo respostas. No entanto, no meio deles entra os baderneiros, anarquistas, que não querem ver solução de coisa nenhuma, querem vandalizar. E isso realmente é preocupante, porque a sociedade não está apoiando, não está batendo palma para esse tipo de manifestantes. E essas manifestações que aconteceram na Câmara de São Luís, em várias capitais do Brasil, até fora das capitais, elas realmente são válidas, mas desde que seja dentro das regras da lei de respeito à população que não está badernando e muito menos que não seja para depredar o patrimônio público. O vereador Isaías Pereirinha tem razão em dizer que vai impedir que os baderneiros possam entrar na Câmara para quebrar, depredar e, inclusive, ameaçar a vida dele e da família dele. É uma situação realmente muito complicada, que vai exigir responsabilização de quem extrapolar os limites da lei. Daniela e Hugo. Obrigada, Borges. Boa noite. E depois do intervalo, mais um detento é morto no final de semana em Pedrinhas. E ainda, fenômeno eleva as ondas em São Luís e causa prejuízo. Veja em instantes. Mais um detento é encontrado morto em Pedrinhas. Josias Moraes da Silva foi encontrado morto na manhã de ontem, no bloco Alfa do centro de detenção. Josias havia sido transferido para o pavilhão a pedido dos familiares. De acordo com a polícia, Josias foi morto por asfixia mecânica. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Com a morte de Josias, sobe para 25 o número de detentos assassinados dentro de unidades prisionais na capital maranhense. Que São Luís tem uma das maiores variações de maré, todo mundo sabe. Mas nos últimos dias, um fenômeno elevou as ondas a quase 6,5 metros de altura. As grandes ondas agradam curiosos e surfistas, mas para quem mora ou tem negócio no local, significa prejuízo. Os meses de agosto e setembro representam dor de cabeça para donos de bares e restaurantes da Ponta da Areia. Para conter a força das marés altas,
comum neste período, muita gente precisou reforçar paredes e muros dos estabelecimentos que ficam à beira da praia. Este empresário conta que no final do ano passado gastou quase R$40 mil para consertar todo o piso do bar. Só para fazer a obra foram necessários mais de 350 sacos de cimento, medida que ele acredita não ser suficiente para conter a força da água. É muito preocupante porque todos nós trabalhamos aqui para ter lucro, para manter família e tudo mais, mas o que a subida da maré tira, né, acaba eliminando essa possibilidade de lucro, né, ou reduzindo esse lucro a níveis mínimos. Ainda segundo o empresário, o problema da erosão no local teria ficado pior depois da construção do espigão costeiro. O que teria sido feito para controlar o avanço do mar na região e alargar a faixa de areia estaria contribuindo para a destruição dos imóveis à beira da praia. De um ano para cá, todos nós tivemos prejuízos por conta do espigão. Mas o que é motivo de preocupação para empresários representa diversão para surfistas. A alta das marés no fim de semana atraiu dezenas de pessoas à região da Ponta da Areia para a prática do surf. Para mim é isso, né? Representa a curtição, porque é o horário que é o mês que as ondas boas começam a aparecer. Então a galera vem aí para se divertir. É um mês que melhora as ondas, né? Então é a temporada de onda nossa aqui. E é só aí, vamos curtir agora, pegar as ondas aí até o final do ano. A Operação Ileia Pátria do IBAMA visa combater o desmatamento ilegal em áreas federais da Amazônia, no Maranhão, Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Iniciada em junho deste ano, a operação, atualmente sediada no município de Buriticupu, mantém outras bases em várias cidades do estado. No Maranhão já foram apreendidos 4 tratores, 3 armas, 3 caminhões, 16 serrarias, além de mais de 4.000 metros cúbicos de madeira, equivalente a 110 carretas lotadas. Além dessas apreensões, foram aplicadas multas que ultrapassam R$2 milhões. E veja, daqui a pouco, campanha nacional de vacinação começa em todo o Brasil. A meta é atualizar as cadernetas de vacina das crianças. E veja ainda, artistas se reúnem em sítio ecológico para ganhar inspiração da natureza. Os detalhes daqui a pouco. O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de atualização da caderneta de vacinação e segue até o dia 30 de agosto. Não custa nada, basta que pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação e procurem um posto para atualizar as vacinas, importantes para evitar as doenças. A campanha nacional é para atualizar a carteira de vacinação de crianças de 6 meses até 5 anos de idade. 11 vacinas estão sendo atualizadas. É de suma importância que os pais principalmente se atentem para que a gente mantenha atualizado para evitar qualquer tipo de doença que faz parte do calendário normal e que eventualmente não sejam cumpridos. Na capital, a meta é imunizar 83 mil crianças até o dia 30 deste mês. Uma estrutura foi preparada pela Secretaria de Saúde do município para atender a criançada em postos nas zonas urbana e rural de São Luís. O município montou uma estrutura com mais de 800 profissionais, enfermeiros, técnicos e coordenadores e motoristas para atender toda a população nesse período de 24 a 30 de agosto. O movimento nos postos de vacinação começou cedo. Pais e filhos em busca de proteção contra doenças. Entre as 11 vacinas que estão sendo atualizadas estão a BCG, hepatite B, febre amarela, tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, que imuniza contra difteria, tétano e coqueluche. A vacinação é a melhor forma de proteger a criançada contra essas doenças. Olha, a prevenção sempre é o melhor remédio. Então é através da vacinação, é através da puericultura, das consultas mensais, que você esclarece à mãe tudo que pode ser evitado com o uso da vacina. A natureza como inspiração para compor a arte, assim foi a primeira edição do projeto Ateliê Aberto. A proposta reuniu artistas maranhenses que transformaram argila em lindas peças. É o encontro entre a arte e a natureza que vai continuar. Com a sensibilidade das mãos, aos poucos a argila é transformada em belas peças de arte. O trabalho, que em sua primeira etapa reuniu 6 artistas maranhenses, faz parte do projeto Ateliê Aberto,
onde os artistas buscam a natureza para produzirem seus trabalhos. No lugar que pode ser um sítio, um rio, a beira de uma lagoa ou qualquer outro lugar natural de rara beleza cênica, os artistas produzem suas obras em contato direto com a natureza, de onde eles extraem a matéria-prima e a inspiração para fazer os seus trabalhos em argila. A proposta do ateliê aberto é uma proposta já que vem sendo desenvolvida em outros centros e nós resolvemos fazer uma adaptação no sentido de levar os artistas para uma determinada localidade, né, onde eles possam se inspirar junto à natureza. O sítio Panacuí, que fica na comunidade Coquilho, na zona rural de São Luís, é o cenário perfeito para quem busca um contato inspirador com a natureza. Aqui, os artistas tiveram a oportunidade de interagir entre si e com um meio totalmente diferente ao cenário agitado das grandes cidades. Para os artistas, a experiência é bem mais que a produção de belas obras de arte. É a oportunidade de criar laços afetivos e artísticos que deverão ser levados para toda a vida. Como as árvores, os animais, as flores, enfim, tantas outras coisas que a gente viu, acaba tendo muita inspiração. Ter essa integração com os artistas, né, é muito interessante. E trabalhar com a argila, com a natureza, juntar tudo. Uma coisa que eu mais gosto na vida é estar aqui, sentindo o cheiro do mato. E mais uma boa notícia para o estádio Castelão e para os maranhenses. Depois de ser anunciado como possível local para treino de seleções da Copa do Mundo, agora o Ministério do Esporte anunciou verbas para o estádio. Vão ser R$4.800.000 para melhorias no Castelão. Tudo para deixar o local preparado para os centros de treinamento da Copa do Mundo. A chegada de uma seleção para treino na capital pode movimentar principalmente o setor hoteleiro, além de outros serviços, gerando aquecimento na economia. E já que falamos de futebol, o time do Moto, se ganhar daqui a pouco do Araioses, pode voltar a disputar na primeira divisão do estadual no ano que vem. O Papão do Norte vai jogar no estádio Nilzinho Santos e, como vem fazendo uma boa campanha com 12 pontos e na liderança da Série B do estadual, a equipe só precisa alcançar a pontuação mínima para o acesso por antecipação. O jogo é daqui a pouco, às 8 da noite, e claro que a torcida maranhense tem que comparecer e dar essa força. E o final de semana foi positivo para o Sampaio Corrêa, com mais uma vitória jogando em casa. Na vitória por 4-2, o destaque foi o atacante Thiago Cavalcante, artilheiro do campeonato. E vamos ao jogo. Aos 15 minutos, quem começa atacando é o 13, mas na cobrança a bola foi na trave. Depois foi a vez do Sampaio. Pimentinha começou o lance, chutou, mas foi fraco demais. Aos 21, Pimentinha toca e João Ricardo manda por cima. O tricolor perde a chance de abrir o placar. Nesta falta perigosa, Christian bateu e Rodrigo Ramos defendeu. Aos 43 minutos, Pimentinha bateu o escanteio e Robinho aproveitou a sobra, mandando no fundo do gol. 1-0. Aos 7 minutos do segundo tempo, Thiago Chulipa, do 13, deixa tudo igual, 1-1. Nessa cobrança de falta, Cleitinho bateu por cima, perdendo a chance do segundo gol do tricolor. Rodrigo Celeste, do time paraibano, é expulso. Aí veio Thiago Cavalcante, artilheiro do campeonato, e manda mais um para o Tubarão, 2-1. Aos 29, ele de novo, colocando 3-1 no placar, Thiago Cavalcante. Mas não demorou muito e Sapé, do time 13, faz o gol, 3-2. E que ironia, no finalzinho do jogo, para o azar do time 13, Thiago Cavalcante, que brilhou na partida, faz o 4º gol. Fim de jogo, Sampaio 4 e 13, 2. Confira agora o que acontece amanhã. O governo do estado vai realizar mais uma edição do governo itinerante em mais municípios da Baixada Maranhense, São Vicente Ferrer e São João Batista, nesta terça. Entre as atividades, inauguração de obras, entrega de declarações de aptidão ao PRONAF. Clientes do Plano de Saúde Unimed vão contar com atendimento exclusivo de técnicos da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Todas as dúvidas em relação à migração para outros planos vão poder ser esclarecidas. A equipe vai realizar atendimento a partir de 8 da manhã no núcleo do Ministério da Saúde, que fica no Parque do Bom Menino. Em comemoração ao mês do folclore, o grupo Laborarte realiza a segunda semana de arte popular Nelson Brito.
O evento tem como meta reforçar a importância das manifestações artísticas populares do Maranhão e homenagear as lideranças culturais. A Associação Maranhense de Supermercados realiza às 7 da noite uma reunião com a Vigilância Sanitária do município. A intenção é despertar a consciência aos associados sobre o processo de fiscalização nos pontos de venda. A nossa edição de hoje fica por aqui. Reveja as matérias em nosso site tvguará.com. E a gente se reencontra mais tarde, às 11h30 da noite, no Dia News. E hoje é segunda-feira e que todos nós tenhamos uma semana bastante proveitosa. E amanhã tem mais. TV Guará, diferente por natureza.